Olá, prezados estudantes, novamente estamos juntos para o nosso segundo encontro, a nossa segunda aula deste processo de neurociência aplicada. Estamos falando aqui na interação, na interdisciplinaridade entre conceitos da biologia, da medicina, da filosofia, da psicologia, que formam, e da pedagogia, evidentemente, que formam este núcleo central do nosso tema, que é basicamente a neurociência, os princípios da neuropsicologia, das neurociências, aplicada à educação. Hoje, nesse segundo encontro, nessa segunda aula, vamos conversar sobre o neurodesenvolvimento, o desenvolvimento do cérebro. Tanto o que aconteceu durante o processo de evolução da espécie, quanto aquilo que ocorre desde a concepção, desde o desenvolvimento pré-natal, até todos os estágios da vida. Antes de mais nada, eu gostaria de mostrar para vocês um livro da editora Artimed, que eu gostaria de sugerir para quem quer uma leitura complementar, que chama-se Neurociência e Educação. Como o cérebro aprende. Esse livro é de um autor chamado Ramon Consenza e um outro autor, Leonor Guerra. Então, o livro Neurociência e Educação é um bom livro, na maioria das bibliotecas ele é encontrado e ele de forma bastante clara, bastante acessível a todos, ele faz essas relações todas que estamos fazendo aqui, usando logicamente uma outra linguagem, mas vai ser muito útil para aqueles que quiserem complementar os seus estudos. Eu também trouxe hoje um cérebro, logicamente não ia trazer um cérebro vivo, porque correríamos o risco de destruí-lo durante a aula. O cérebro tem um tecido bastante sensível ao toque, então eu trouxe um modelo de borracha, exatamente a posição que ele fica dentro da nossa caixa craniana. Como nós falamos na aula anterior, os ossos que protegem essa estrutura são ossos bastante densos, bastante resistentes, exatamente para proteger esta estrutura que controla e comanda a vida, que é o nosso cérebro. Essa estrutura que pesa mais ou menos 1,5 kg, né, que eu tenho aqui na palma da minha mão, com um peso aproximado de 1,5 kg, e como nós falávamos no nosso encontro anterior, formado por duas metades, dois hemisférios. Estes dois hemisférios é que formam o todo chamado cérebro. Aqui, na realidade, eu estou segurando o encéfalo. O cérebro seria só esta parte acinzentada. Vocês veem aqui em verde o nosso cerebelo, e esta outra parte anexada ao cerebelo, que seria o tronco encefálico. Então estão aqui as duas metades, eu procurei mostrar para vocês no nosso encontro passado, são as estruturas que nós estamos mostrando nos slides e pedindo que vocês mentalizassem algumas delas. Olhem, o tronco encefálico, o cerebelo em verde e esse resto aqui da massa cinzenta, que é o nosso cérebro. Vou destacar agora o tronco encefálico e o cerebelo, e nós temos aqui, isso aqui é um pedaço do cérebro. Outro pedaço ficou grudado aqui com o tronco encefálico. É apenas para ilustrar este nosso início de conversa, e nós vamos falar agora de todo o processo de neurodesenvolvimento. Ele é muito importante porque é durante este processo que uma série de problemas, que uma série de intercorrências aparecem. E quando nós falamos em neurodesenvolvimento, é importante que a gente discuta uma questão que é a questão do monismo ou do dualismo nas ciências psicológicas. Se nós somos dois em um, né, se nós temos uma porção chamada mente e uma outra porção biológica, matéria, chamada cérebro, ou se
O cérebro é que produz a mente. A mente é resultado de atividades e funções cerebrais. E, portanto, ela pertence à mente, pertence a este mundo físico. Ela é produto de uma estrutura biológica. E, portanto, ela é um fenômeno psicofisiológico, um fenômeno bem humano mesmo. E dentro dessa visão, nós temos que voltar à filosofia, às raízes filosóficas desta discussão mente e cérebro. E nós temos aí, nesta discussão entre Aristóteles e Platão, nós temos a origem dessa discussão de forma mais sistemática. Enquanto o Platão tinha a visão de que nós éramos habitados por uma energia que não pertencia a este mundo físico, este mundo sensível, nós tínhamos uma porção em nós que vinha do mundo das ideias, que é um mundo numa outra dimensão. Então nós somos seres dualistas, porque temos uma porção biológica, uma porção física, uma porção que é resultado de ações entre as células, reações químicas dentro do organismo, etc., etc., mas nós possuímos uma porção especial, uma porção que nos diferencia de todos os outros seres vivos, que seria a nossa alma, a nossa ânima, a nossa mente, aquela porção que nos dá vontade, que nos dá movimento, que nos dá pensamento, que nos dá emoções. E em oposição ao pensamento platoniano, nós tínhamos o pensamento aristotélico. Aristóteles era mais cientista. Aristóteles defendia a visão de um mundo como uma estrutura objetiva. Nós pertencemos a este mundo, nós somos resultados, nós somos produzidos por este mundo e depois que morrermos nós nos transformamos em matéria que fica aqui nesse mundo. Então, nós temos a visão do Aristóteles, que é o pai das ciências naturais, e do outro lado, o Platão, que tem uma visão mais romântica, uma visão que quem tem um espírito religioso gosta muito mais. Em neurociência, eu devo dizer a vocês que essa discussão tomou um rumo diferenciado. Ela ficou neste campo, de um lado a ciência, querendo comprovar a existência de uma relação íntima entre corpo e processos mentais, e do outro lado a fé, que se baseia muito na existência da vida eterna, na existência de uma porção no homem que não é matéria, que, portanto, a nossa morte física não decretaria a morte desta porção, chamada alma, e que muitos confundem com mente. Não é? E devo, então, comprovar para vocês que, desde o pensamento cartesiano, que veio organizar o mundo científico, que veio colocar claramente que campo pertencia a qual das ciências, Descartes classifica o ser humano como um ser dualista. Nós somos alma e corpo. Mas ele procura deixar a alma de lado, ele procura retirar a alma da jogada e dizer, a alma deve ser estudada pela teologia, pela filosofia, eventualmente como especulação. E o corpo se divide numa porção objetiva, que pode ser estudado pelas ciências naturais, e uma porção que não pode ser estudada pelas ciências naturais, que é a nossa mente. Mas ele não confunde mente com alma. Ele faz uma distinção entre o que cabe à fé e o que cabe à ciência. Ele apenas diz que o estudo da mente deve ser conduzido cientificamente, mas que esta energia que movimenta o mundo mental não pertence ao mundo físico. Para nós, isto é um equívoco. Para nós, da neurociência, este dualismo que separa corpo e mente é um erro. É um erro de Descartes e é um erro de todos aqueles que pensam assim. Antônio Damasio, que é um neurocientista português, dos mais renomados do mundo, escreveu vários livros, entre os quais eu sugiro para vocês O Erro de Descartes, que é exatamente baseado num caso muito antigo, um caso de um sujeito chamado Phineas Gage, que também, se vocês quiserem procurar na internet informações
sobre este caso do Phineas Gage, vocês vão encontrar muitos dados, a história inteira dele. Phineas Gage foi estudado por Antônio Damasio e pela sua esposa, porque o cérebro de Phineas está conservado numa das universidades americanas que se dedica à pesquisa da neurociência. E qual é a história do Phineas Gage e o que isso tem a ver com a questão monismo-dualismo? Nessas imagens, vocês estão vendo o que aconteceu com ele. Uma barra de ferro penetrou-lhe no rosto de forma violenta, ele era capataz na construção de estradas de ferro nos Estados Unidos, e numa explosão de uma rocha lá, esta barra de ferro atravessou-lhe o rosto e lesou o seu cérebro, lesou o córtex pré-frontal, que eu destacava tanto para vocês no nosso encontro passado, o córtex pré-frontal no lobo frontal, que é a região encarregada de controlar impulsos, que é a região responsável pelos pensamentos mais racionais, pelo nosso comportamento mais socializado, aquele comportamento voluntário. Não é? Esta área do cérebro de Phineas Gage ficou lesada. Não teve maiores consequências na vida futura do Phineas Gage. Ele perdeu a vista direita, a vista esquerda, perdão, é bem verdade, mas fora isso, ele não ficou com nenhuma sequela motora, nem intelectual. Ele manteve-se lúcido, consciente, reconhecia as pessoas. A grande diferença no comportamento de Phineas Gage é que ele ficou impulsivo, ou mais do que impulsivo, ele ficou compulsivo. Passou a falar palavrões, usar palavras de baixo calão, usar expressões que perturbavam e envergonhavam quem estivesse à sua volta. E ele não conseguia controlar esses impropérios que proferia, fosse do lado da esposa, ou do lado dos filhos, ou dentro da igreja. E devo dizer que até o momento do acidente, Phineas Gage era um homem extremamente religioso, que inclusive ajudava o pároco da sua religião nos cultos. Ele fazia orações junto, era quase que um ajudante do pastor luterano da sua igreja. Mas depois do acidente, ele ficou absolutamente irreconhecível em termos morais, em termos éticos, em termos de condutas adequadas, em termos de socialização. Começou a agredir as pessoas, a beber compulsivamente, tornou-se dependente alcoólico, dependente do jogo, extremamente agressivo, morreu de forma violenta. E a sua vida foi toda registrada. E nos anos 1800, em que isso ocorreu, se sabia muito pouco a respeito do cérebro, e ficou uma dúvida para a sociedade científica da época, o que teria acontecido com Phineas Gage, que fez um sujeito, uma personalidade, morrer no dia do acidente e uma nova personalidade surgir naquele dia. Uma personalidade que morreu, que era o Phineas Gage, bom pai, bom marido, um homem espiritualizado, religioso, amigo dos amigos, querido por todos, morreu e surge um Phineas Gage agressivo, dependente de drogas, mal educado, grosseiro, agressivo, que perdeu os filhos, que perdeu a esposa, que ficou sozinho e que morreu de forma violenta fisicamente alguns anos depois do acidente. E as pesquisas de Damasio e de sua esposa mostraram que foi uma lesão no cérebro de Phineas Gage. Uma pequena lesão foi suficiente para mudar a personalidade dele completamente. Os processos mentais de Phineas Gage, a partir do acidente, começaram a ser diferentes porque ele estava num cérebro lesado. O mesmo fenômeno que ocorre com as pessoas que desenvolvem um quadro de demência na terceira idade, pelos 60, 65 anos, começam a apresentar perda de memória, alterações de comportamento, alterações de linguagem, porque o seu cérebro está num processo degenerativo. E quanto mais rápido esse processo degenerativo, mais cedo a pessoa tem estas perdas e esta mudança mesmo de personalidade, a ponto de não reconhecer, às vezes, seu marido, sua esposa, seus filhos, com quem conviveram a vida inteira. Então, a lesão do cérebro leva a uma mudança radical na personalidade.
A lesão no cérebro leva à perda de identidade, porque eu não tenho mais memória, eu não sei quem eu sou, eu não sei do que eu gosto, eu não sei de quem eu gosto. Então, todos estes eventos nos fazem acreditar, nós que estudamos e pesquisamos neurociência, que este período da história científica, em que cérebro e mente eram coisas distintas, deve ficar para trás. Nós temos que ter a visão da década do cérebro, aquele período compreendido entre 1990 e 2000, em que houve este corte nas ciências, esse corte de modelo. A partir de agora, o nosso modelo passa a ver o cérebro como sede e produtor de todos os processos mentais. Quando o nosso cérebro morre, automaticamente nossos processos mentais morrem com ele. Quando o nosso cérebro sofre alterações, nossos processos mentais sofrem alterações. Processos mentais que nós vamos examinar na terceira aula. Por enquanto, quero que fique para vocês muito claro que dentro da visão da neurociência, cérebro e mente são interdependentes. E, portanto, nós falamos no monismo dentro da neurociência. Monismo porque cérebro e mente ficam interligados e interdependentes. Dualismo é como era, cérebro e mente visto como coisas distintas. Eu não posso estudar os processos mentais porque eles não pertencem ao mundo físico e, portanto, são inacessíveis para a inteligência humana, a não ser através de especulações. Isto é falso e superado. Eu posso compreender o funcionamento da mente humana estudando os fenômenos cerebrais, sem dúvida. Vamos acompanhar essa frase que eu estou colocando para vocês, que é um grande estudioso do processo de desenvolvimento infantil. Quem estuda pedagogia estuda Vallon, quem estuda psicologia do desenvolvimento estuda Vallon, junto com Piaget, junto com Vygotsky, com os grandes nomes do desenvolvimento, está Vallon. E o Vallon afirma: jamais pude dissociar o biológico do social. Não porque os creia redutíveis um ao outro, mas porque me parecem, no homem, tão estreitamente complementares desde o nascimento, que é impossível encarar a vida psíquica de outro modo que não seja sob a forma de suas relações recíprocas. Biologia e social, o desenvolvimento baseado na maturação das células, nos processos biológicos naturais e as experiências vivenciadas a partir da interação com o meio, a influência das outras pessoas sobre mim, as aprendizagens, as imitações, as reações emocionais, as reações racionais, todo este processo, eu ser biológico com o meio ambiente, é indissociável. O resultado disso é o meu psiquismo, é a minha personalidade. E o que produziu esta minha personalidade é o biológico interagindo com o social. Não dá para distinguir. Não dá para dizer que uma coisa deve ser estudada pelas ciências místicas e outra coisa estudada pelas ciências biológicas, porque isso tudo é muito irrelevante. O que nós temos que ver é que é estudando o cérebro que nós vamos entender todos os processos mentais. Então, está decretado, durante a nossa conversa, o fim do dualismo. Hoje nós vemos essa estrutura do cérebro, que aí nesse slide vocês podem reconhecer uma série de áreas funcionais muito importantes, algumas delas eu já citei para vocês, não é? Esse é o hemisfério esquerdo, visto de forma externa, não é? O que está mostrando aí é este hemisfério esquerdo sendo visto na porção lateral. E aí estão todas as áreas, não é? Cada pedacinho desse cérebro, os grandes sulcos, os giros todos, cada pedacinho desse cérebro é responsável por uma função. Isso já está muito bem
mapeado. Quando nós sentimos raiva, não tem nada mágico acontecendo, não. O que acontece quando nós sentimos raiva é uma estrutura biológica sendo excitada por impulsos elétricos. A energia que circula por dentro do meu cérebro é impulso elétrico. São substâncias químicas circulando e mudando o campo elétrico das células, especialmente dos neurônios, dos axônios, e esta mudança de carga elétrica das células é que produz os nossos pensamentos, as nossas reações motoras, etc. Se você pegar uma bateria de 9 volts, por exemplo, positivo e negativo, e der pequenos estímulos com esta bateria no cérebro, você vai tendo todas as reações possíveis deste cérebro. Você vai ver o sujeito enxergando coisas, você vai ver o sujeito pensando, lembrando, rezando, tendo emoções, tendo medo, tendo raiva, pela simples estimulação elétrica de áreas do cérebro. Porque é esta estrutura, o arcabouço que dirige todos os nossos comportamentos. E quando nós falamos no neurodesenvolvimento, que eu procurei mostrar para vocês, que é um processo muito importante para que reconheçamos os problemas que vamos ter que estudar e compreender, nós falamos em 2 tipos de desenvolvimento. Ele está colocado aí no slide para vocês compreenderem. A filogênese, ou o processo de desenvolvimento filogenético, que foi aquela série de transformações pelas quais o nosso cérebro passou no decorrer da evolução da espécie. Desde os nossos ancestrais mais primitivos até o homem contemporâneo. Nós fomos sofrendo mudanças no decorrer do tempo. Nós desenvolvemos uma série de habilidades. Cada habilidade que nós desenvolvíamos era uma área do cérebro que se modificava, que se adaptava, que aprendia e se transformava. E quando as mudanças são repetidas, você garante que isso seja, de alguma forma, transmitido geneticamente. Aquelas mudanças muito repetidas acabam se transformando numa bagagem genética. A linguagem, por exemplo, ela foi se estruturando no decorrer do processo evolutivo. Nós temos hoje no hemisfério esquerdo do cérebro 2 áreas responsáveis pela linguagem, uma chamada área de Wernicke e outra chamada área de Broca, que são 2 áreas que nos dão a capacidade de compreender a linguagem e de expressar os nossos pensamentos e os nossos sentimentos de forma verbal ou de forma escrita, mas usando sempre a linguagem. Lesões nessas 2 áreas do hemisfério esquerdo do cérebro, área de Wernicke ou área de Broca, vai redundar nas afasias, aqueles problemas em que a pessoa tem enorme dificuldade na compreensão ou na expressão da linguagem, seja ela falada, seja ela escrita. Então, as afasias, elas têm sua base em problemas nestas 2 áreas do cérebro humano, a área de Wernicke e a área de Broca. E estudando o cérebro de todos aqueles hominídeos, de todos aqueles humanos, até chegar no homem contemporâneo, nós percebemos incrustado na sua caixa craniana estas marcas, estes giros e estes sulcos, mostrando que o homem primitivo foi desenvolvendo estas áreas da fala e da linguagem. Então isso não é uma especulação. Eu posso afirmar a todos vocês que o cérebro humano foi se modificando à medida que o homem se adaptava ao meio, desenvolvia habilidades para a sua sobrevivência no meio. Mas também é importante falarmos no desenvolvimento ontogenético, na ontogênese do sistema nervoso, que é a história do desenvolvimento de cada um de nós. É tudo aquilo que ocorre com o nosso sistema nervoso, desde o momento do desenvolvimento embrionário, quando somos um embrião, posteriormente um feto, dentro do ventre materno,
até todas as transformações que ocorrem na primeira infância, na segunda infância, na adolescência, em que o cérebro está progredindo, se qualificando, se especializando. E todas as outras transformações daí para frente, daí são transformações com uma intensidade menor, mas que vão ainda ocorrendo, culminando com a nossa finitude. Porque o que determina, em última instância, a morte natural de um indivíduo é a morte do seu cérebro. Os nossos neurônios, eles vão morrendo, e à medida que eles vão morrendo, o nosso cérebro vai murchando, e à medida que o nosso cérebro vai murchando, nós vamos perdendo as nossas forças, as nossas habilidades, até um dia que o controle sobre a respiração, o controle sobre o batimento cardíaco, sobre a temperatura do corpo, não é mais possível e a gente cumpriu o nosso ciclo vital. Todo o processo de evolução significa mudança. Evolução é mudança. E essa mudança, ela não só é uma mudança genética, mas muitas vezes ela é uma mudança adaptativa. Né? É óbvio que à medida que eu tenho um ser com uma habilidade maior, este ser vai sobreviver. Essa é uma das leis da natureza, né? Os mais aptos sobrevivem, os menos aptos, ou eles são protegidos e ajudados, ou eles vão ficar pelo caminho. Então, as pessoas mais aptas, as pessoas mais qualificadas, elas passam a ter uma competência maior, vão sobreviver e vão transmitir seus genes, sua bagagem genética, para a posteridade. Então, uma linhagem de seres humanos foi se desenvolvendo com aquela habilidade que alguns não tinham, por exemplo, de se comunicar. Os que melhores se comunicavam tinham uma chance maior de sobreviver. Então, tanto progresso, tanta adaptação, trouxe mudanças biológicas. E o nosso cérebro hoje é resultado de todas essas transformações nas dezenas de milhares de anos pelos quais o humano passou. E um grande pesquisador, chamado Haeckel, estudioso dos estágios evolutivos da espécie humana, ele afirma que tudo que a nossa espécie vivenciou nesse processo de amadurecimento e de desenvolvimento de habilidades cerebrais, tudo isto se repete no desenvolvimento embrionário. Então, o nosso cérebro de recém-nascidos, vamos dizer assim, durante a gestação, ele passou por todos os desenvolvimentos, todos os estágios de maturação que o cérebro da espécie passou durante o seu desenvolvimento evolutivo. Por que isso é importante? Porque nós aprendemos a conhecer os diversos tipos de cérebro. E aí entra uma teoria muito interessante que eu gostaria que vocês prestassem muita atenção, essa visão do MacLean, este neurocientista inglês, que nos traz uma visão muito interessante de que o nosso cérebro, na realidade, ele é formado por 3 conjuntos de estruturas. E aí eu vou pegar de novo o nosso cérebro de modelo para mostrar para vocês as 3 estruturas que MacLean sugere. Uma primeira porção que fica anexada à medula espinhal, que é o chamado tronco encefálico, que é esta parte interna aqui, ó, que eu estou mostrando para vocês com o dedo. Isso aqui é uma porção do tronco encefálico. É a primeira estrutura do encéfalo que se forma no embrião. E todas as funções de controle sobre a vida são coordenadas por estruturas cerebrais que estão neste conjunto. Este conjunto que a gente pode falar de conjunto número 1, ou tronco encefálico, ou, como afirmava MacLean, cérebro reptiliano. Por que ele chama isso de cérebro reptiliano? Porque o cérebro dos répteis, que na realidade tem como função
manter a vida do réptil, fazê-lo se movimentar, manter o seu corpo numa determinada temperatura, de acordo com a variação da temperatura externa, controlar os batimentos cardíacos, a frequência respiratória. É para isso que serve o cérebro de animais menos desenvolvidos em termos evolutivos, como os répteis. Os répteis, vocês sabem, eles evoluíram muito pouco. Eles são seres brutos, são seres que são desse jeito há milhares e milhares de anos, como o jacaré, por exemplo. O cérebro deles é apenas esta parte chamada tronco encefálico. Porque tudo que controla a nossa vida está aqui, esta parte mais interna e profunda. O que eu quero dizer para vocês? O cérebro reptiliano é o conjunto de estruturas que controla a nossa vida e cede dos nossos instintos. Mas um segundo cérebro se forma durante o processo gestacional, que são um conjunto de estruturas que se sobrepõem a este tronco encefálico e que formam o nosso sistema límbico. Sistema límbico, conjunto de estruturas ainda profundas dentro do cérebro, muito mais evoluídas do que o cérebro reptiliano e que são responsáveis pelas nossas respostas emocionais. Então acompanhem, nós temos um cérebro 1, um cérebro mais primitivo, que controla a vida. E nós temos um cérebro 2, um conjunto de estruturas, formando o sistema límbico, que controla a nossa vida emocional. Todas as reações emocionais são resultados de estimulações desta área. E, finalmente, o resto do cérebro, esta parte cheia de giros e sulcos, essa parte toda dobrada sobre si mesma, esse conjunto fantástico de células, que MacLean chamou de neocórtex, que são porções mais recentes em termos de desenvolvimento da espécie e que são também as últimas estruturas que se formam no desenvolvimento embrionário. Nós vamos ver num slide daqui a pouco que o cérebro do recém-nascido ele é muito mais liso do que este cérebro. Este cérebro está cheio de sulcos, exatamente porque ele tem tantas células que ele teve que se dobrar sobre si mesmo, esse tecido, para caber dentro da caixa craniana. Esta parte externa, esta parte cheia de sulcos e giros, é que é responsável pelos processos superiores. Especialmente a parte da frente, o córtex pré-frontal. Essa parte da frente do cérebro é responsável pelo pensamento, pelo raciocínio, pelo controle sobre impulsos e emoções. Então, meus caros estudantes de neurociência, percebam no slide os 3 subsistemas propostos por Haeckel. Um cérebro reptiliano, sede dos instintos e que controla a vida. Um córtex límbico, um conjunto de estruturas límbicas, que são responsáveis pelas nossas emoções e pelo processamento das nossas memórias, porque memórias e emoções são indissociáveis. E, finalmente, um terceiro conjunto de células nervosas que formam o nosso neocórtex. O neocórtex é responsável pelo processo de reflexão, pelo processo de controle sobre os impulsos, de processo de controle sobre as emoções. Então vejam a lição que a natureza está dando para o ser humano. O aparelho que controla a nossa vida tem 3 subsistemas. Um subsistema primitivo, básico, instintivo, que está subordinado a um segundo sistema mais evoluído, que é o sistema emocional, que está, por sua vez, subordinado a um terceiro subsistema, esse sim mais humano, mais desenvolvido, que é responsável pela nossa racionalidade, pelo pensamento voluntário. Vocês acompanharam o que a natureza está nos acenando? Que nós somos animais racionais, feitos para pensar e ter controle voluntário sobre emoções e instintos. Ao contrário de outras feras, de outros animais, que são muito mais límbicos. Nós somos seres corticais, neocorticais. Então nós precisamos dos nossos instintos, nós dependemos das nossas emoções,
mas nós temos que ter instintos e emoções subordinados, avaliados, controlados, submetidos a um pensamento voluntário e racional. Esta talvez seja a grande lição do desenvolvimento da nossa espécie, a grande lição que a história do desenvolvimento da humanidade nos traz. Nós fomos seres que fomos nos aperfeiçoando. E o clímax desse aperfeiçoamento é um cérebro que mantém instintos, que mantém emoções, mas que tem a competência ou a capacidade de controlar estas emoções. Está aí a imagem do cérebro, um cérebro triuno. Agora, quando vocês olharem para essa estrutura, vocês já pensem lá, cérebro 1, cérebro reptiliano, cérebro 2, área límbica, emoções, cérebro 3, raciocínio, pensamento voluntário, etc. Aí alguns exemplos, mostrando para vocês lá, peixes e anfíbios, como tem um cérebro minúsculo, dominado pelo tronco encefálico, seres não emocionais. Entre os mamíferos surgem os aparelhos, as estruturas cerebrais que permitem emoções, mas é apenas no humano. E é apenas nos primatas, que são nossos primos, né? Os diversos tipos de micos, macacos, etc., que existe um cérebro que pensa. Nenhum se compara ao pensamento humano. Nem do macaco mais inteligente, ele chega perto do potencial intelectual, reflexivo e de controle do ser humano. Né? E tudo isso se desenvolveu, está aí uma figura também para a gente lembrar um de nossos ancestrais, o homem de Neandertal, que é o que começa a usar a linguagem. Né? É nas caixas cranianas do homem de Neandertal que se observa pela primeira vez estas estruturas. Eu gostaria de mostrar para vocês aqui na caixa craniana, nem sempre é muito fácil da gente observar, mas os sulcos e os giros, eles ficam como que impressos na caixa craniana. Então, quando você encontra um crânio de um homem de Neandertal, que viveu há dezenas de milhares de anos atrás, 10 ou 12 mil anos atrás, você já encontra marcado na caixa craniana dele os giros e os sulcos relacionados à linguagem. Então, eles começam a aparecer neste homem. E a partir daí é que a espécie humana começa a ter um desenvolvimento muito rico. Mas, para nós, o mais importante, o que a gente pode estudar cientificamente de forma mais detalhada é o desenvolvimento do cérebro do embrião, do feto, do recém-nascido. E é muito importante a gente saber que as alterações fisiológicas, as alterações de funcionamento, elas são resultado de uma combinação de determinantes genéticos, de programação genética e de determinantes ambientais. Nós somos resultados dessas duas coisas. Tem programações com as quais eu já venho. Eu trago, da combinação genética de papai e mamãe, eu trago uma série de predisposições, de gatilhos, às vezes, que vão ser disparados e vão desembocar em comportamentos independentes das experiências que eu venha a ter. Por outro lado, o meu cérebro também muda muito na interação que eu faço com as outras pessoas. O meu cérebro muda. Não é uma mudança de pensamento. Vejam, nós estamos dentro do modelo monista, não no modelo dualista. Eu não posso supor que ocorra uma mudança de pensamento sem haver uma mudança na estrutura. Então, quando a minha estrutura cerebral muda, os meus pensamentos, os meus comportamentos também mudam. Quando eu tenho uma experiência emocional e aprendo com essa experiência emocional, o meu cérebro, a partir de agora, é diferente. Sinapses, integrações entre os neurônios acontecem. E aí, aquela máquina passa a funcionar diferente. Então, nós somos resultados de programação genética e de fatores ambientais. Alguns dos transtornos que nós vivemos, que nós experienciamos,
são puramente genéticos. O exemplo é a esquizofrenia. Outros dos problemas, eles são predominantemente ambientais. Muitos casos de depressão, transtorno do pânico, são resultados de influências do meio. Mas eu quero me ater a 4 fenômenos, que são os 4 fenômenos que vocês têm que saber. Se não for suficiente o nosso encontro de hoje para essa fixação, vão aí na internet atrás da compreensão desses 4 termos. Primeiro, migração. Os neurônios são produzidos no cérebro e eles migram para áreas específicas, formando este desenho que todo cérebro humano tem. Agora, garanto para os senhores que este processo de migração é diferente nos meninos e nas meninas. Porque os meninos, depois de um período de 4 a 5 semanas de gestação, o embrião, o feto, começa a produzir os hormônios relacionados à sua sexualidade. O homem, que é XY, começa a produzir, o embrião masculino começa a produzir testosterona, enquanto que o embrião feminino continua banhado e dominado pelo hormônio feminino, que é a progesterona da mãe, e agora o seu organismo também produzindo progesterona. O resultado é que a migração dos neurônios para as diversas áreas do cérebro é diferente no embrião masculino do embrião feminino. Muito provavelmente, todas as pesquisas apontam para isso, por conta da testosterona, que existe uma programação natural que meninos e meninas vão fazendo, então o embrião começa a se desenvolver igualzinho, e num determinado momento, com a presença da testosterona, o cérebro do menino começa a ter uma estruturação, uma organização diferente do cérebro da menina. Então, este processo de migração é importante nós conhecermos, porque ele confirma a hipótese de que muitos dos comportamentos naturais da mulher, muitos dos comportamentos naturais do homem, têm sua origem neste momento da concepção. E que problemas aí podem ocasionar aquilo que a gente às vezes encontra de pessoas com um corpo masculino e um cérebro tremendamente feminino. Mas isso é tema para um outro encontro, nós não vamos tratar disso agora. O segundo fenômeno do desenvolvimento é a poda. A poda é como o nome já diz, um processo de eliminação de sinapses e neurônios. Então nós temos uma quantidade grande de neurônios que não são utilizados, sinapses, muitas ligações entre os neurônios que não são utilizadas e que passam por esse processo de poda. E nós conhecemos 2 momentos em que a poda ocorre. Um momento em torno dos 5, 6 anos de idade, no final da primeira infância e na passagem para a segunda infância, e uma outra poda que acontece próximo à entrada na adolescência, lá pelos 12, 13 anos de idade. Nesses momentos, o cérebro passa por um processo de limpeza, de purificação, e uma base resiste a esta poda. E é esta base que vai ficar para sempre e determinar as tendências daquela pessoa. Também vamos nos ocupar desse tema daqui a pouco. O terceiro aspecto é a mielinização. Os nossos neurônios formam uma capa de gordura em torno das suas estruturas para que a transmissão sináptica, que eu já disse para vocês que é eletroquímica, que essa transmissão seja rápida e eficiente. Portanto, um cérebro mielinizado é um cérebro maduro, é um cérebro que funciona bem. A falta de mielina traz seríssimos problemas. Se é na área motora, a falta de mielina vai trazer problemas motores. Se é na área do pensamento, o processo de pensamento vai estar perturbado e assim por diante. E, finalmente, o fenômeno da neuroplasticidade. Esse fenômeno nos mostra que o cérebro muda, que o cérebro é plástico, que o cérebro sofre transformações. Quando eu aprendo uma coisa nova, eu estou demonstrando a minha neuroplasticidade. Quando eu sofro um acidente e uma outra área do meu cérebro desenvolve
competências, habilidades, etc., eu estou comprovando este fenômeno da neuroplasticidade. Então, o cérebro pode mudar, o cérebro pode se adaptar a novas situações. Importante vocês saberem, a neuroplasticidade diminui com a idade. O bebê tem uma neuroplasticidade insuperável, quase que infinita a capacidade do cérebro da criança recém-nascida se transformar e se adaptar. Na segunda infância, a neuroplasticidade ainda é bastante boa. Na adolescência já não é tão boa e na idade adulta, a neuroplasticidade ela é muito menor. Ainda nós, em qualquer momento da nossa existência, podemos aprender, podemos nos transformar, podemos nos modificar, mas as mudanças vão sendo cada vez mais difíceis porque o fenômeno da neuroplasticidade diminui com a idade. Aí são alguns eventos do processo de desenvolvimento, apenas para a cultura geral. Um exemplo de um problema no desenvolvimento, que acontece entre o segundo e o quarto mês de gestação, que é essa alterações na quantidade de neurônios e células da glia, que são os dois tipos de célula, e sempre dá problema. Tanto o cérebro menor quanto o cérebro muito grande, ele é revelador de problemas. E por aí seguem uma série de informações sobre o crescimento do cérebro, que cada um de vocês vai estudando e compreendendo à medida que vocês forem lendo, porque esses slides são autoaplicativos. Apenas mostro também nessas imagens a tal da poda. Como no nascimento, nós temos lá um número de neurônios e poucas ligações entre eles. Aos 2 anos, as ligações são multiplicadas por 100. Agora, reparem que, à medida que o tempo passa, cada vez mais complexo, até que entre 2 e 6 anos, reparem que nos 2 anos nós temos um tecido absurdamente complexo, cheio de ligações, e que aos 6 anos parece que ocorreu uma limpeza. Nós temos menos ligações aos 6 do que aos 2. E veja quanta coisa a criança aprende nesses 4 anos, entre os 2 e os 6, hein? Quanta coisa a criança aprende. No entretanto, o cérebro dele está mais limpo, com menos sinapses, demonstrando menos ligações entre as diversas células. Porque o que ocorreu? O processo da poda. Significa que o cérebro, aos 6 anos, está pronto para receber uma nova e maciça carga de informação. Ponham isso na cabeça. Esses momentos de poda são janelas de oportunidades para a aprendizagem. São os melhores momentos para a criança aprender. Uma imagem da mielinização, da formação dessas capas de gordura em torno dos neurônios, e uma comprovação aqui daquilo que eu vos falava, da relação entre a experiência e a estrutura do cérebro, né? Provando que o cérebro é resultado muito de uma programação genética, mas muito também de experiências. Nós temos a certeza de que aquela criança que se expõe a estímulos adequados, ela tem um desenvolvimento muito melhor. Filhos de mães que conversam muito desenvolvem a linguagem muito. Este gráfico mostra para nós o nível de desenvolvimento da linguagem de 3 crianças com a mesma idade. Numa, a curva é muito lenta. O número de palavras que essa criança aprendeu é muito pequeno. Naquele que tem um triângulo como símbolo, vocês vejam a quantidade de palavras muito maiores. E qual é a diferença entre a criança que fala bastante, que desenvolveu uma competência linguística e, consequentemente, inteligência e raciocínio, para outra que teve um desenvolvimento menor? Mães que conversam com as crianças. Mães que falam com as crianças. Então, provando para nós que é decisivo, por conta da neuroplasticidade, por conta das podas, por conta de todo o processo de neurodesenvolvimento, mielinização, etc., que vai ocorrendo gradativamente a partir do nascimento, é muito importante a nossa ação pedagógica, a nossa ação de profissionais da área de saúde. Nós não podemos esperar a criança ter problemas crônicos para agirmos. Nós temos que ter esta consciência de que a estimulação precoce, de que a proteção ao desenvolvimento da criança é fundamental para a sua qualidade de vida futura.
Em alguns slides aqui para frente eu demonstro para vocês como a dor ela já é percebida e sentida pela criança desde a vida embrionária e ela não tem mecanismos de proteção para esta dor. Então é muito importante que a criança, muito precocemente, seja atendida, seja assistida, seja protegida, porque prevenir é sempre o melhor. Grande abraço a todos.